Além de ter sua casa demolida por engano pelo Estado, um cidadão americano ainda terá que pagar pelo custo da demolição. Poucas coisas são tão capazes de nos mostrar a real função do Estado quanto esse trágico caso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. Essa história é tão bizarra que poderia tranquilamente ter acontecido no Brasil. Trata-se do caso de Everett Tripodis, um morador da cidade de Atlanta, capital da Geórgia, nos Estados Unidos. Um belo dia, ele chegou em sua casa pela manhã e encontrou toda uma equipe da prefeitura da cidade pronta para realizar a demolição de sua casa. Seus protestos foram inúteis. Seguindo as determinações dos burocratas, os empreiteiros botaram a casa abaixo. Só que há um pequeno detalhe nessa história. A prefeitura ordenou a demolição da casa errada. Na verdade, o imóvel a ser demolido fica a quase 2 quilômetros de distância da casa de Everett e seria colocado abaixo por ter sido considerado pela prefeitura como impróprio para a habitação. Ele, por óbvio, não fazia ideia de que sua casa passaria por um processo de demolição até ver a coisa acontecendo ao vivo e a cores. Nas palavras de Everett, fico surpreso como eles se enganaram e enviaram a notificação para o endereço errado. Eu cheguei de manhã e encontrei o empreiteiro e toda a casa se foi. Tudo se foi, nada além de sujeira. Só que como cagada estatal pouca é bobagem, essa trágica história não termina por aí. Além de demolir por engano a casa do sujeito, a prefeitura de Atlanta resolveu cobrar o custo da demolição, que é um procedimento comum na cidade. Agora, Everett precisa pagar nada menos que $68 mil, mais de R$300 mil na cotação atual, sob risco de perder seu imóvel para a prefeitura. No caso, o imóvel agora é apenas um terreno baldio, já que da casa não sobrou absolutamente nada, a não ser fotos e lembranças. Se essa grana pesada não for paga dentro do prazo dado pela prefeitura, o terreno será tomado e colocado para leilão. A revolta de Everett fica bastante clara ao levarmos em conta seu comentário a respeito de mais esse segundo abuso estatal. Veja o que ele disse a respeito da carta enviada pela prefeitura logo após a demolição. Quando vi que vinha da cidade, fiquei bastante animado. Talvez tenha sido uma carta de desculpas, talvez tenha sido um cheque, talvez eles me compensem justamente. Abri e percebi que estavam me processando. Me diga se isso não é um tremendo absurdo. Everett resumiu bem a sua situação. É como se depois do tapa viesse o cuspe na minha cara. Everett havia comprado aquela casa, que era centenária, junto de sua mãe, com o objetivo de reformá-la. Bem, seu sonho ficou no passado. Por conta de um erro burocrático, por causa de um funcionário desleixado que não confirmou os dados, Everett perdeu sua casa e agora corre o risco de ainda perder o terreno. Na verdade, conforme apurado posteriormente, a casa a ser demolida fica localizada na Lawton Avenue e não na Lawton Street, que é onde estava a casa de Everett. Mas você sabe como são as coisas, erros acontecem em todo lugar. Ao contemplar mais esse caso, o de uma pessoa inocente que foi grosseiramente punida por um erro estatal, nos vem a pergunta, afinal de contas, para que serve o Estado? Os adoradores da divindade estatal vão afirmar que sem o Estado, ninguém iria proteger os pobres. Eles também vão argumentar que o Estado é responsável por conceder saúde, educação e segurança para as pessoas e por dar estabilidade à sociedade. A verdade, porém, é que tudo isso é uma grande balela. O Estado não apenas não nos concede nada do que promete, ele também é responsável por penalizar as pessoas com suas leis arbitrárias, com seus monopólios ineficientes e principalmente com os erros cometidos por seus funcionários. O fato é que esses funcionários não têm qualquer incentivo para trabalhar de uma forma correta e eficiente. Eles não precisam mostrar serviço ou agradar seus clientes. Seu salário não depende desses fatores, tão comuns à iniciativa privada. O importante para eles não é atender às demandas do consumidor. Eles precisam apenas justificar seu próprio trabalho. E o caso de Everett atende muito bem a essa necessidade. Pense comigo, a demolição daquela casa justifica
justificou o trabalho de um monte de gente. O pessoal da burocracia, os empreiteiros, os funcionários que vão cobrar a dívida, o juiz que vai analisar a questão, todos esses irão trabalhar nesse caso de uma forma ou de outra. Só é uma pena que para isso um cidadão tenha que sofrer um prejuízo tão grande. E olha que estamos falando dos Estados Unidos, a terra da liberdade, o país mais rico do planeta, fundado com a ideia de ter o menor estado do mundo. Olha onde o sonho americano deu. Agora, se por lá as coisas já estão assim, imagina a tragédia que é a ação do Estado para quem mora na América Latina ou em países comunistas. Aliás, nós falamos recentemente sobre o problema das desapropriações aqui no Brasil, no vídeo Faça as Malas e Meta o Pé, Desapropriações no Brasil, link na descrição. A verdade é que o caso Everett resume bem a forma como o Estado trata a propriedade privada em qualquer parte do mundo. Você não é realmente dono de seus imóveis. Se você os utiliza, é por mera concessão estatal. Quando os políticos e burocratas assim determinarem, você será colocado para fora de sua casa, que ficará à disposição do Estado daí em diante. A partir de então, esse ente mafioso e coercitivo terá o poder de decretar a vida ou a morte desse imóvel. A casa de Everett, como vimos, foi injustamente condenada à destruição. E quanto a seu suposto dono? Bem, ele terá que pagar em dobro pelo erro estatal. Mas a coisa vai além. Toda essa história já começou errada quando o Estado decidiu que iria demolir uma propriedade por considerá-la imprópria para a habitação. Ora, quem deveria decidir isso não é o dono dessa casa? Ele não é o proprietário do imóvel? Pois se ele quiser morar em uma casa insegura, ninguém tem nada a ver com isso. Essa é uma decisão que lhe cabe exclusivamente. Porém, não é assim que pensam os burocratas estatais. Além de se considerarem donos de nossos imóveis, eles também se acham no direito de decidir se nós podemos morar lá ou não. Everett Tripodes decidiu acionar a justiça estatal para tentar reverter seu prejuízo. Nas suas próprias palavras, não vou deixar a prefeitura tirar isso de mim, vou lutar contra eles com unhas e dentes. Infelizmente para ele, a justiça pertence ao próprio Estado, que é o grande causador de toda essa confusão. O processo judicial já foi iniciado, mas está atualmente parado. Pois é, não é só aqui no Brasil que ações judiciais ficam engavetadas por tempo indeterminado. O que não é indeterminado para o azar de Everett é o prazo para ele quitar sua dívida de $68 mil com a prefeitura de Atlanta. Muito provavelmente, antes mesmo de seu processo ser julgado, seu terreno será definitivamente retirado de sua posse. Esse caso, sem dúvidas, é mais do que revoltante, mas como mostrado, os problemas começaram muito antes da demolição do imóvel. Estamos falando da perversão da ideia de propriedade privada, tão cara para nós libertários. Por isso, antes de se perguntar se é justo o Estado demolir uma casa por engano, você deveria se perguntar: é justo, em primeiro lugar, o Estado ter o direito de demolir a casa de alguém por qualquer que seja o motivo? Outras tantas intervenções estatais no conceito de propriedade podem ser listadas. O Estado determina as dimensões máximas de sua casa, os materiais que você pode usar, a distância das paredes em relação ao muro e qual destinação você pode dar ao imóvel. Se algo não estiver de acordo com o que manda a furada lei estatal, bem, você pode terminar tendo sua casa demolida, como aconteceu com Everett. Enquanto esse tipo de ação estatal for considerada normal, nunca poderemos nos considerar uma sociedade realmente civilizada. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!